Na aula de hoje vamos dar conclusão aos tipos de movimento que nós começamos a estudar ainda em sala de aula, antes de começar essa pandemia toda. E começamos com outro conceito além de velocidade. Um conceito que a gente já, mais ou menos, já ouviu na prática, que é aceleração, ou aceleração média, como vocês podem notar. Então, o que é aceleração? É a razão, ou seja, a divisão entre a velocidade média e o intervalo de tempo. Em outras palavras, gente, só existe aceleração se a velocidade mudar. Certo? Você vai, na prática, aceleração é mudança de velocidade. Então, nós temos aqui um exemplozinho da motozinha aqui, do companheiro aqui, que está em repouso, né? Velocidade igual a zero, ele está parado. Aí, de repente, ele começa a se movimentar e atinge a velocidade de 8. Então, para sair de 0 para 8, ele teve que acelerar. Houve uma mudança de velocidade aqui no tempo de 10 segundos. Lembrando que tudo na física faz relação a alguma coisa, no caso ao tempo. Essas grandezas que a gente vai estudar, certo? Então, houve uma mudança de velocidade e houve uma aceleração. Curioso é que a aceleração é mudança ou variação de velocidade. Não é sempre para mais, pode ser para menos também. Então, se você estiver no ônibus, por exemplo, ele diz assim, acelera, motorista. Se o motorista tiver conhecimento de física, ele vai frear. Se ele frear, aí você vai dizer, poxa, motorista, mandei acelerar, você parou. Meu filho, aceleração é mudança de velocidade, eu cheguei em 0. Tá vendo? Então o motorista está com a razão. Olha aí o velocímetro mostrando a velocidade variando, ou seja, a minha aceleração. Da aceleração decorre um movimento uniformemente variado, ou simplesmente MUV. Essa canetinha é implicante comigo, mas dá para perceber aí, né? MUV. O que é um movimento uniformemente variado? É aquele na qual a velocidade muda. Nós tínhamos antes com a velocidade o movimento uniforme. Movimento uniforme foi o primeiro movimento que citei aqui para vocês. É aquele que a velocidade não muda, é constante. É, por exemplo, o movimento dos ponteiros de um relógio, é o movimento de um satélite em torno da Terra. Então a velocidade é constante, ela não muda. Nesse caso aqui, eu já tenho aceleração, certo? No movimento uniformemente variado. Então a velocidade muda, vamos ver aqui o exemplo nessa tabelinha. No tempo de 0 a 5 segundos, a velocidade vai de 0 a 10 dessa moto, certo? Então com certeza teve uma aceleração. Vamos só usar aqui a fórmula para vocês se tornarem práticos também. VM não, AM, lá vai o VM. AM, a aceleração média, é ΔV sobre ΔT, né, que a gente viu na tela. Quem é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. Quem é ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Você pode pegar qualquer ponto aqui da tabela, certo, pessoal? Qualquer ponto correspondente que vai dar o mesmo valor. Vou pegar o primeiro e o último mesmo, inicial e final. Primeiro e último. Mas se você fizer com qualquer ponto da tabela, chamado inicial e final, o valor vai dar o mesmo. Então fica, velocidade final aqui foi 10. A velocidade inicial era 0, porque estava parado. Tempo final foi 5. E o tempo inicial aqui está 0 também. 0 não conta, né? 10 dividido por 5, toda fração é uma divisão. Eu tenho 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração aqui desse pequeno exemplo. A queda livre é um tipo de movimento uniformemente variado. Por quê? A queda livre tem a aceleração da gravidade. E o que é queda livre, professor? O nome já está dizendo, é o corpo em queda. É quando você solta algum objeto. Não é para jogar para baixo não, certo, pessoal? É soltar. Por exemplo, o seu celular. Certo? Pense num bicho para gostar de queda livre, é o tal do celular. Se você se descuidou, ele caiu da sua mão, ele vai estar em queda livre, ou seja, ele está sujeito à ação da gravidade. E vamos ver alguns detalhes aqui a respeito da queda livre. Todos os corpos caem para o centro da Terra. Ponta para o centro da Terra. Por que tem que chamar a atenção bastante de vocês para esse detalhe aqui, centro da Terra? Porque se eu estiver no Japão e eu digo essa coisa de cair para baixo, além do que cair para baixo é um pleonasmo terrível, tá? Da língua portuguesa. Tudo que cai, cai para baixo. Mas só que é o seguinte, a gente não diz que está apontando na vertical só para baixo. Porque se eu estiver no Japão, então se eu deixar algo cair, vai voar. Não é se eu pegar o planeta Terra.
Então, na verdade, a gravidade ela aponta para o centro da Terra. Então, se você estiver no Japão, na Austrália, no Himalaia, seja lá onde for, deixar cair um objeto, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Não é só para baixo. Para baixo aqui é o nosso referencial mais simples, né? Que eu estou perto do chão. Então, eu digo para baixo. E a aceleração é a mesma para todos os corpos G. Isso foi definido. O primeiro cara que estudou isso foi Galileu da Galileia, ou simplesmente Galileu Galilei. A aceleração da gravidade, isso tempos depois, certo? E Galileu não dá para ele fazer isso naquela época, mas tempos depois descobriram que a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, academicamente falando, inclusive até o Enem já faz isso pra gente, Enem, muito concurso de vestibular. 10 metros por segundo ao quadrado está em ordem aí, pessoal, o erro é mínimo nos seus cálculos, ninguém aqui vai fazer cálculo de balística, ninguém vai soltar míssil em canto nenhum. Mas, quando você se tornar engenheiro, quem tem planos para se tornar engenheiro, utiliza o 9,8. Na verdade, se você pesquisar mais a fundo, você vai ver que devido às irregularidades do planeta Terra, esse valor varia um pouquinho. Quando você tem uma montanha, quando você tem um monte, essa gravidade varia, mesmo em todo o planeta Terra. A Terra não é completamente esférica, né? A gente sabe disso. A gente diz que ela é esférica, mas não é completamente esférica. Eu não estou dizendo que a Terra é plana, hein? Cuidado aí. Mas ela não é uma esfera perfeitinha, certo? Então, mas academicamente falando, você aí que é daquela vibe de nunca mais vou ver isso na minha vida, então usa o 10 aí, certo? Olha só o que Galileu fez também. Dois corpos abandonados da mesma altura demoram o mesmo tempo para chegar ao Sol e chegam com a mesma velocidade. E veja, ele tem dois corpos quaisquer, pessoal. Certo? Qualquer corpo, uma pena e uma bola de chumbo. Professor, isso é uma mentira danada. É uma mentira danada essa aí, professor. Se eu soltar uma pena e soltar um anel, o anel chega primeiro no chão e a pena olhar se chegar no chão. Fica voando, voando e não chega. Sabe por quê, gente? Porque existe algo. Tem o próximo item aqui, ó. Abandonar uma folha de papel em uma pedra pode não surtir tal efeito, porque o atrito com ar ameniza a queda da folha, ameniza também a queda da pena, né? Que eu usei como exemplo. Então, na verdade, quando a gente estuda física, você vai ver muito as palavrinhas assim, ó, desprezando a resistência do ar, desprezando o ar, ou desprezando, considerando o vácuo. E se você for procurar no YouTube, uma dica aí, procure por túnel de vácuo. Os caras fizeram experiências e mostram nesses vídeos que uma pena e um peso qualquer cai no solo no mesmo instante de tempo, independente da altura que você solte. Certo? É bastante interessante esse vídeo. Assistam. Não vou colocar só talvez se eu encontrar eu coloque aí como link na descrição desse vídeo. E olha Galileu Galilei, o cara que vive ali perto da Torre de Pisa, que é aquela famosa torre na Itália que tem uma inclinação que vai mudando a cada ano. Ele, como não tinha o túnel de vácuo na época dele, então foi o que ele fez. Olha só, bem engenhoso. Por isso que esses caras eram considerados gênios. Gênio não é aquele menino que fica naqueles programas de domingo, decorando número, falando capital e blá blá blá. Aquilo ali é que tem uma boa memória idética. Eu admiro também, mas não chega a ser gênio. Gênio é aquele cara que cria algo do nada, que cria algo que tem uma serventia, certo? Então, Galileu Galilei pegou duas esferas de tamanhos diferentes ou de volume diferente, como queiram, e jogou lá de cima da Torre de Pisa. Isso é uma lenda, certo, pessoal? Não há nada que se confirme isso, mas se confirmasse seria a mesma coisa. Então ele jogou lá de cima da Torre de Pisa. Poderia ser de outro local também. E o que aconteceu? Essas duas esferas, mesmo tendo tamanhos diferentes, chegavam ao solo no mesmo instante. Ora, se a gravidade fosse de acordo com o corpo, a esfera maior chegava primeiro, não é isso, pessoal? Mas não, chegava no mesmo instante de tempo. Conclusão: a gravidade é a mesma para todos os corpos. Eu, aqui com quase ou mais de 120 quilos, eu não estou me pesando nessa pandemia. Você aí, com seus 80 quilos, com seus 70, 60, a gravidade é a mesma para todos nós. Ok? Vamos ao próximo slide. Movimento oblíquo. Aqui é um pouco mais complexo para a gente estudar, principalmente a nível de nono ano, mas é o seguinte.
quando você faz um lançamento, certo? Mesmo que seja uma bala de canhão, por exemplo, não é simplesmente para ir em linha reta, certo? Isso não é teste de balística, não é para ir em linha reta. Você faz para acertar no alvo, porque essa bala tende a subir, mesmo que seja um pouco. Desenhe. E depois descer. Esse arco de subida e descida, pessoal, esse arco que está aqui é chamado de parábola. E por que ocorre a parábola? Primeiro, por conta da resistência do ar, como já falei para vocês. E segundo, porque está ocorrendo aí, na verdade, os dois tipos de movimento. Nós temos aqui, ó, na horizontal, um tipo de movimento, no qual o corpo vai com velocidade constante, mas é lógico que vai parar por causa da resistência do ar. E nós temos a queda livre atuando nesse corpo, puxando ele para baixo. Tá aqui, ó, na vertical. Então, a composição desses dois movimentos, em cada pontinho desse aqui eu posso fazer isso. Que vai ter um valor para esses dois movimentos, certo, pessoal? Em cada pontinho. E a gente vai poder calcular. E com isso, você vai tirando aí uma resultante. No final, se você ligar todas as resultantes, você vai ter exatamente essa trajetória aqui, que a gente chama de parábola. É muito visto nos esportes. Futebol, quando você chuta uma bola, no vôlei e por aí vai. Certo, pessoal? No vôlei nem tanto, né? No vôlei acho que só no saque. Mas geralmente, como o vôlei, o objetivo é fazer a bola cair. Quanto mais reto ela tiver, melhor para o esporte. Movimento circular uniforme. O nome já está dizendo aqui que vai ser um movimento em forma de círculo. Para não ficar dúvida. E é uniforme porque a velocidade não muda. É uma só. Olha só. O móvel descreve uma circunferência, como eu disse, um círculozinho, com velocidade de módulo constante. É um movimento periódico, que é uma coisa periódica, pessoal, uma coisa que se repete. Por exemplo, os dias da semana, vai de domingo a sábado e depois começa a repetir. Então, os dias da semana é algo periódico, calendário é algo periódico, as horas do dia, algo periódico, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, periódico também, demora um ano. O movimento que a Terra faz em torno de si mesma, periódico também, demora 24 horas. Então, um desses movimentos periódicos é o movimento circular uniforme. Tá aqui, ó. Como é que eu sei periódico? Se eu ficar olhando aqui o dia todinho, vai se repetir. Será que em algum momento essa bolinha roxa vai sair daí? Não, não vai, pessoal. O dia todo aí, é periódico. Roda gigante também. Se o cara do parque deixar, você fica lá o tempo todinho. Às vezes para alguém subir, para alguém descer. Eu detesto roda gigante, já tem medo de altura. Ou os ponteiros do relógio. Não acredito muito nesse ponteiro que tá aí não, ponteiro meio adoidado, mas só para mostrar para você que o ponteiro do relógio também faz um movimento periódico. Tudo aí, ó, se repetindo, e é um movimento circular uniforme. Por quê? Porque a velocidade não muda. Em forma de círculo, a velocidade não muda. No movimento circular uniforme tem duas grandezas novas. Como assim, professor, grandezas? A gente já viu velocidade, a gente viu aceleração, a gente viu espaço. E agora a gente vai ver aqui, ó, período e frequência. Tá? São duas coisas novas para a gente. Período é o tempo gasto para completar uma volta. Então, o período desse ventilador aqui é 1 segundo, digamos. Então, em 1 segundo ele completa uma volta. Em 2 segundos, 2 voltas. E aí por aí vai. Certo? Então, o tempo gasto para completar uma volta é chamado de período. Frequência é o número de voltas por segundo. Então, e é dado em hertz. Se a frequência desse ventilador, vamos chutar aqui, ó. Cadê a caneta? Achei. 30 Hz. Quer dizer que esse ventilador, em 1 segundo, ele dá 30 voltas. Estou chutando o valor aqui aleatório, certo, pessoal? Não estou contando as voltas do ventilador. Então, se fosse 20 Hz, 20 voltas por segundo, 10 Hz, 10 voltas por segundo. Professor, olhei aqui a tomada de alguma coisa e tinha lá escrito, certo, na parte elétrica, alguma coisa assim, ó, 60 Hz da rede. Tem a ver com isso? Tem. Sim e não. Como assim sim e não? Lembra que eu disse que essas grandezas são de coisas periódicas? Aliás, lembra que eu não disse? Eu não tinha dito ainda.
são de coisas periódicas. Um movimento circular é um movimento periódico. Mas além do movimento circular, existem outras coisas que são periódicas. Uma dessas coisas é a forma de onda da corrente elétrica. Não está relacionado com o movimento circular, mas é só para quem tiver dúvida. A corrente elétrica ela tem mais ou menos essa forma aqui para quem estuda. Então, veja que é algo periódico, é algo que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, é por isso que você pegar qualquer aparelho elétrico, dê uma olhadinha aí na fonte do seu celular, se tiver algo escrito, com certeza vai fazer referência a isso aqui, ó, 60 Hz. Quer dizer o quê? Que a corrente elétrica que você está consumindo aí, ela se repete nessa onda 60 vezes em 1 segundo, certo, pessoal? A relação que há entre frequência e período é que um é o inverso do outro. Se você tiver a frequência, você acha o período. Se tiver o período, acha a frequência. É só inverter. Agora, cuidado. Quando eu digo inverter, muita gente confunde a matemática. Qual é o inverso de 30, por exemplo, pessoal? Qual é o inverso? Alguém vai dizer menos 30. Opa, menos 30, professor. Fechei. Nem fechou e nem lacrou. Acabou-se aí, ó. O inverso de 30 é não diria que é um pouquinho complicado. Porque muita gente pensa que inverso é com outro número. Aqui é o simétrico, certo, pessoal? Quando tem o sinal diferente. Como é que eu sei o inverso de um número? Só para dar uma dica, no instante você vai achar o de 30. Se eu tiver assim, pessoal, 7 meios. Como é que eu acho o inverso? Não já está dizendo inverso, é para inverter. 2 sétimos, não é, pessoal? Então, aí eu pergunto de novo, qual é o inverso de 30? É 1 sobre 30, por isso que está aparecendo esse 1 aqui, ó. O inverso da frequência é o período, e o período é o inverso da frequência. Então, se eu tivesse a frequência de 30 Hz, o período seria aqui de 1 sobre 30 segundos. Certo, pessoal? É só inverter. Outra grandeza muito importante no movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta. É uma grandeza vetorial, física. Vetorial depois eu explico para vocês. Que aponta para o centro da trajetória. Seu módulo, seu valor, certo? Para calcular é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade, inversamente proporcional ao raio da curva. Gosto muito de fazer essas complicações, não, mas é assim, ó. Tá aqui a fórmula. Para calcular a aceleração centrípeta, preciso da velocidade e preciso do raio do movimento. A gente vai fazer alguns cálculos depois e vocês entendem. Professor, mas o movimento circular uniforme, a velocidade não muda. Como é que tem aceleração se a velocidade não muda? É justamente uma questão de vetores, que a gente vai ver vetores lá na frente, eu volto para explicar para vocês. Certo? Essa questão da aceleração em aparecer, uma aceleração vetorial. É o vetor que vai mudar de direção. Se você quiser entender melhor, essa setinha verde aqui, ó, é da velocidade. Então, ela não está mudando o valor, não está mudando o tamanho, mas não está mudando de direção aqui. Ó, se você olhar, a velocidade aqui estava para cima, aqui está indo para a minha esquerda, quando chegar aqui vai estar para baixo, não é isso? Olha para onde a setinha está apontando. Para onde essa seta está apontando? Para a esquerda, professor. Para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Eita, está para baixo agora. Então vejam, embora o valor da velocidade não mude, essa setinha está mudando. E isso faz com que surja essa seta amarela. Essa seta amarela aqui é a minha aceleração centrípeta. Certo? Essa seta amarela que eu vou botar uma setinha aqui para apontar, mas vou me perder. Então, aí ela aponta para o centro da trajetória, é ela que lhe prende a trajetória quando o carro dá uma curva, por exemplo. É ela que lhe prende, além do centro de segurança, nunca esqueça do cinto. É ela que prende, por exemplo, um satélite à Terra. Prende também a Lua. Quem pensou na Lua, a Lua é um satélite natural, né, que nós temos. Então também prende. Então, essa aceleração centrípeta, que gera uma força centrípeta, é muito importante, certo, pessoal, no estudo do movimento circular. E uma coisa legal do movimento circular, uma coisa que propiciou diversos avanços tecnológicos, que a gente diz assim, o homem criou a roda, né? Inclusive usado em vários ditados essa frasezinha, a invenção da roda. Você descobriu a roda.
Mas não foi só a roda. Além da roda, foi a descoberta de que com os eixos, com o aparato tecnológico da época, certo? A invenção da roda, vieram também a transmissão de movimento. Olha só, essa transmissão de movimento poderia ser feita de duas formas, pessoal. Estão aqui exemplificadas. A transmissão de movimentos por correia. Essa correia aí pode ser uma corrente. Aí onde é que a gente vê isso, pessoal? Uma corrente transmitindo movimento desse jeito? Uma bicicleta, uma moto. Então você vê como gera eficiência. Na bicicleta, quando você muda de marcha, você percebe a mudança de eficiência. Na moto também. Na moto é porque a força motriz não vem de seus pés, então você não percebe muito. A força motriz vem do próprio motor. E aqui está mostrando até que pode servir, ó, que está meio clarinho, para guindaste, por exemplo. Existem várias aplicações para isso. É como eu disse, foi uma descoberta que propiciou grandes avanços tecnológicos. Porque quando a gente diz grandes avanços tecnológicos hoje, o cara pensa logo em rede social, internet. Mas tecnologia vai além disso. Tecnologia envolve também mecanismos. A outra forma de transmissão de movimento é por contato, como a gente vê aqui. A gente vê muito isso em relógio, vê na própria bicicleta também, a catraca, né, se eu não me engano. Nós vemos em automóveis, quando você muda, certo, o câmbio, muda de marcha, você vai ter uma alteração desse tipo de engrenagem, esse tipo de contato. Então, também propiciou avanços tecnológicos, como você pode ver que eu citei aí. Isso lembra muito relógio, né? Não lembra mais outra coisa do que relógio, mas é aplicado em várias outras situações. Leis de Newton. A gente está encerrando o assunto em movimento, não pode falar em movimento sem esquecer de Newton. Quem é Newton, professor? Newton é esse bonitão que está aqui. Certo? Olá, Newton. Como vai você? Então, Newton é considerado um dos grandes gênios da humanidade também, né? Eu falei de Galileu, talvez o maior de todos, porque é impossível você pensar numa área científica que não lembre de Newton. Newton tem aplicações na química, na física, no cálculo, na computação, mas o professor na época de Newton não tinha computadores, mas ele deixou legado, deixou forma de calcular, certo? A fórmula do cálculo integral dele, que é usada por computadores para fazer os cálculos mais rápido. Ele fazia na mão. O computador vai mais rápido, mas faz baseado em muita coisa que Newton deixou também, entre outras pessoas, mas principalmente Newton. Então, o cara era mesmo uma fera. Mas vamos lá. E ele deixou, entre outras coisas, para a gente da física, que vocês adoram física, 3 leis de movimento. São elas. Primeira lei, chamada lei da inércia, muito usada no trânsito. Como assim, professor, usada no trânsito? É o seguinte, todo o corpo continua em seu estado de movimento ou repouso, com velocidade... Eu inverti, né? Deixa eu desinverter aqui. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou movimento, em linha reta, com velocidade constante, a menos que seja obrigado a alterar esse estado pela força. Então, resumindo assim, pessoal, se o corpo está em repouso, permanece em repouso. Certo? Estou aqui, a cadeira está parada, a cadeira vai ficar parada para sempre, o mouse está parado, vai ficar parado para sempre. A menos que haja uma força. Eu vou e toco no mouse. O mouse se moveu. Eu vou e toco na caneta, a caneta se move. Então tem que haver uma ação de uma força para que um corpo se mova. Professor, eu estou aqui, eu me movimento sozinho, não tem força nenhuma. Tem nada, viu, rapaz? Tu acha que a geração de energia dos teus músculos vai para onde? Certo? Para a ação de força que faz você se movimentar através do seu sistema locomotor. Então, está havendo aí energia que gera uma força, por aí vai. Então, gera o seu movimento. Mas nenhum corpo pode sozinho alterar o seu estado de repouso ou movimento. Essa é a lei da inércia. Olha um exemplozinho. Ó. O cara vem, todo bonitão lá, bate o carro. O carro para e ele não. Daí, gente, é que eu chamo bastante atenção. Use o cinto, certo? Vocês que estão aí já na idade de querer sair de carro, que é errado. Espero envelhecer mais um pouquinho, certo? Mas use o cinto de segurança. Porque o cinto de segurança é uma proteção. É de acordo com a lei do trânsito e principalmente com a lei da física, que é a lei da inércia. Se o cara tivesse com o cinto aí, ele ainda estava no carro. Certo? Como não está, o carro para e ele continua em movimento. Lembra do cavalo também? Se o cavalo refugar, sei lá,
não sei se o nome é esse, eu não entendo de cavalo. O cavalo para de vez e você vai-se embora. Já tivemos inúmeros acidentes, inclusive com o ator que interpretava o Super-Homem da minha época, por conta disso. O cavalo para de vez, meu amigo, já era. Você vai cair do cavalo e pode se machucar. A segunda lei de Newton, ela é propiciada para cálculo, que é o princípio fundamental da dinâmica. É a partir daí que você entende como é que funciona os movimentos. A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Aqui, força é igual a massa vezes aceleração. Uma lei tão simples, uma formulazinha tão simples, mas é a base para a mecânica, é a base para a dinâmica, que é a segunda parte lá da física que eu falei. Então, a força é massa vezes aceleração. Quanto maior a massa, mais esforço você tem que colocar para se mover. Quanto maior a força, maior a aceleração. Olha esse exemplozinho aqui, ó. O cara vem, esse memezinho, né? Meme também ensina, certo? Colocando peso, ou seja, eu estou colocando massa no carrinho. Quanto mais massa eu coloco, maior vai ser a força necessária para mover. O cara termina cansando. Ah, cansei. Fazer isso mais não. Tô aqui de trouxa. Encerrou. Pronto, acabou. Por quê? Quanto maior a massa que eu colocava no carrinho, maior a força que o bonequinho precisava fazer. Um cara preguiçoso, com um só, já estava cansando. Mas tá aí, a gente vai trabalhar muito essa fórmula depois em alguns exercícios, certo, pessoal? Terceira lei de Newton é ação e reação. Cuidado aí, você que é valentão, certo? Um tapa leva pro tapa. É ação e reação. Para cada ação, há sempre uma reação oposta de igual intensidade. A ação e reação são exatamente iguais. Os corpos que recebem essas forças é que podem sofrer alterações diferentes, como a gente vai ver aqui nos exemplozinhos. Primeiro tem o exemplo dessa mulher. Essa mulher que poderia ser um homem ou qualquer outro nadador, que vai dar um impulso aqui na piscina. E o que é esse impulso? É uma força que ela vai aplicar na parede. Então ela aplica uma força na parede, é ação. A parede aplica de volta. Reação. Certo? Se você estiver perto de uma parede e estiver de patins, por exemplo, você empurra a parede, mas é você que se move. Então, ação, você empurrando a parede, você aplicou uma força na parede. Reação, a parede devolveu a força, então você se moveu. Mas, professor, por que a parede não sai do lugar e eu saio? Justamente porque não é a força que é diferente, é o corpo que recebe de uma forma diferente. Outro exemplozinho aqui. Eu juro que eu vou ainda vou conseguir apagar esses troços para vocês. Eu ainda descobri como é que apaga quando está arriscando. Mas vamos lá. Então tem um senhor, aí cadeirante, que vai jogar uma bola para frente. E o carro se move um pouco para trás quando ele joga, pessoal. Olha. Por quê? Ação, eu jogo a bola. Reação, a bola aplica uma força e o carro acaba se movendo. É verdade esse bilhete, viu, pessoal? Aqui, ação e reação. Ação, empurrei a bola me empurra. Quer ver outro exemplo? E vou brincar aqui com um jogador que eliminou o Brasil da Copa, o tal do Fellaini. Olha que bonitão. Um jogador belga, ele estava lá na eliminação do Brasil, então vamos brincar um pouco com ele. Ele tentou cabecear uma bola e o fotógrafo aqui foi muito feliz nesse momento. Ele pegou o impacto que a bola faz no rosto dele. Esse cara já não é muito bonito. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que beleza não é o forte dele. Futebol, tudo bem. Mas é o seguinte, ele aplicou uma força na bola, a ação, cabeceio, e reação, a bola devolveu. Aí olha só que tronchura ficou o rosto do cara. Mas professor, e por que a bola não se deformou? A bola, inclusive no impacto, pode até ter se deformado, mas pouco. Certo? A força não foi suficiente. Agora a mesma força fez isso com o rosto do cara. Então, a ação e reação, as forças são exatamente iguais. Agora, o destino, certo? O impacto que elas causam, aí depende do corpo, de como o corpo recebe. Essa é a lei da ação e reação. Outro exemplo de ação e reação é o movimento de uma lula, por exemplo.
Já deve ter visto, eu não coloquei aqui no slide, mas uma lula se movimenta expelindo água. Ação, ela empurra a água. Reação, a água empurra a lula. Então ela se move. Que foi utilizado pelo homem. O homem, observando os animais, criou muitas coisas curiosas. Usou para o foguete. O que é um foguete? Certo? Como é que funciona o foguete? O foguete empurra o ar, certo? Do combustível, lá, através de várias reações. E esse ar sendo expelido empurra o foguete. E essa é a lei da ação e reação, que aqui nós encerramos nossa aula. Certo? Na próxima aula, a gente começa a ver outros assuntos básicos de física e também trabalharemos alguns exercícios. Até a próxima, pessoal!